Olá, este é o Conexão. Você já ouviu falar em luz síncrotron? Tem alguma ideia do que seja? Esse tipo de luz é usado para investigar diversos materiais, desde meteoritos a partículas orgânicas. Para a gente falar no bom português, é como se ela permitisse que os cientistas produzissem uma radiografia ultra sofisticada das coisas. Mas só para conseguir um feixe de luz com esse poder, uma mega estrutura está sendo construída no interior de São Paulo. Quem vai contar essa história pra gente é o Douglas Galante. Ele é astrobiólogo do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que conversou com jornalistas na Maratona Piauí Serra Pilheira. O Bernardo Menezes falou com ele. Olha, eu confesso que quando escuto luz síncrotron, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o sabre de luz de Guerra nas Estrelas. É claro que isso é uma brincadeira, mas de fato é uma tecnologia nova, uma tecnologia que está em expansão e que pode ajudar a esclarecer questões importantes como a da vida fora da Terra, se há vida fora da Terra. Mas quem vai explicar para a gente direitinho isso é o Douglas Galante, que é astrobiólogo do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Essa palavra é difícil de dizer. Agora, para explicar, espero que seja mais fácil também, né? É fácil, é mais ou menos fácil. No final das contas, o laboratório síncrotron, ou acelerador síncrotron, é um acelerador de partículas muito parecido com aquele CERN na Suíça, que é um acelerador circular. Ele mantém as partículas carregadas, que no nosso caso são elétrons, girando, e toda vez que esses elétrons fazem uma curva, eles produzem radiação eletromagnética, ou seja, luz. É isso que eles fazem, eles são uma máquina gigante de produzir luz com uma altíssima intensidade que a gente pode usar para estudar a matéria como um microscópio de altíssima potência. Você falou do laboratório CERN na Suíça, o Brasil está terminando de construir um acelerador chamado Sirius para fazer justamente esse tipo de experiência, ou talvez um parecida, semelhante, né? É diferente do CERN porque o acelerador síncrotron que a gente tem aqui no Brasil, tanto o atual, que é chamado UVX, quanto o novo, o Sirius, eles não são colisores. O CERN, ele acelera as partículas em movimentos contrários e eles colidem dois feixes de partículas para estudar o processo de colisão, quais partículas são formadas. Aqui no Brasil, o nosso acelerador, ele tem um único feixe que gira em um certo sentido. Não há colisão. Não há colisão e ele é usado para produzir luz nesse processo. Então a gente não está interessado na colisão, a gente está interessado que as partículas não colidam, mas produzam luz, e essa luz a gente usa para estudar a matéria. Agora, o edifício que está sendo construído, ele lembra o do CERN, né? Uma estrutura circular, ela tem uma certa dimensão, né? Como o CERN, na verdade, ele é um acelerador síncrotron, mas ele é usado para acelerar partículas mais pesadas que o elétron, prótons e outros íons. Ele é circular, assim como o nosso, só que ele é muito maior. Ele tem dezenas de quilômetros de diâmetro. O nosso acelerador atual tem 30 metros de diâmetro, porque ele acelera partículas leves, os elétrons, e o novo acelerador Sirius, que vai ser gigantesco comparado com esse, um dos maiores e melhores do mundo, ele tem cerca de 170 metros de diâmetro, o que é bastante grande. O prédio é na forma de rosquinha, é um donut. Para a gente seguir nesse caminho, falar no bom português, essa luz, o que ela faz? Seria uma espécie de uma radiografia ultra sofisticada das coisas, dos materiais? Como é que seria isso? Dá para fazer vários tipos de experimento. Um deles é exatamente a radiografia tridimensional, ou que a gente chama de tomografia. Na minha área de estudo, que é a astrobiologia, eu estudo, por exemplo, fósseis, na verdade microfósseis, bactérias que foram preservadas na rocha. Mas muitas vezes a gente quer saber qual era a forma, qual era a estrutura dessas bactérias. Para isso a gente leva para o síncrotron, a gente atravessa ela com o feixe de radiação e a gente consegue reconstruir a estrutura tridimensional com uma resolução gigantesca. Talvez 1 milhão de vezes, não, 1 milhão não, mas 1000 vezes melhor do que num tomógrafo de hospital, por exemplo. A gente consegue ver detalhes no interior da célula. Essa é uma das coisas, a técnica de imageamento em altíssima resolução, tanto de células fósseis quanto de células atuais, por exemplo, uma célula que está com uma célula de câncer ou uma célula danificada por alguma coisa, é o tipo de coisa que a gente pode fazer em síncrotron. Mas tem vários outros estudos que podem ser feitos também. E de que maneira essa luz seria utilizada, por exemplo, para tentar identificar a vida fora da Terra? Como que isso aconteceria? Diferentes maneiras. Uma dessas é exatamente estudando os microfósseis. Falando de Marte, em 2030 a gente espera ter uma missão que vai coletar amostras do planeta vermelho e trazer isso de volta para a Terra. Então a gente deve ter cerca de meio quilo de rochas de Marte. O que a gente vai querer fazer com esse meio quilo de rochas é procurar exatamente por evidências de vida ali presente. Existem vários possíveis. A vida, se existiu em Marte bilhões de anos atrás,
ela provavelmente foi microscópica, foram bactérias, micro-organismos em geral. Então a gente tem que procurar por esses sinais, que são sinais microscópicos, que não dá para ver a olho nu. Então a gente precisa usar um sistema de magnificação, um sistema microscópico que vai trazer isso de forma que a gente consiga ver. Por exemplo, a nanotomografia, essa capacidade de fazer imagens tridimensionais de cada pedacinho da rocha e entender detalhes do que é feito. Ou, por exemplo, existem assinaturas indiretas de vida. Uma delas é que algumas bactérias elas produzem minerais. E o síncrotron é especialmente bom para detectar minerais. São rastros que a bactéria produz. Então, quando ela cresce, quando ela vive, ela vai produzindo diferentes minerais que a gente pode usar como indicativos da presença deles. E é esse tipo de coisa que a gente vai procurar nas amostras marcianas. Você está participando de uma missão importante que deve começar em 2021, que é o lançamento do primeiro satélite brasileiro lunar. Essa tecnologia vai ser utilizada já nessa missão? Você poderia falar um pouquinho como é que vai ser essa missão? A missão é chamada Garateia-L, é uma missão que está planejada para voar em 2021, como você disse, mas é uma missão que já começou hoje, porque a gente está desenvolvendo a tecnologia necessária para fazer o voo, para fazer os experimentos, para manter o satélite funcionando, para transmitir os dados de volta para a Terra. Então já começou, na verdade, o lançamento que deve ser 2021. É uma iniciativa privada, então a gente está no momento arrecadando fundos para pagar a missão, que é relativamente cara, custa 35 milhões de reais, então é bem custosa. Mas o Brasil vai participar de todo o processo, desde o lançamento do satélite até o posicionamento dele? Não de todo o processo. O Brasil está fazendo o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico e a construção da sonda em si. A gente vai fazer toda essa parte necessária para levar a sonda prontinha para lançamento. O lançamento em si vai ser feito por uma empresa britânica com um lançador, um foguete indiano. Então isso eles estão cobrando da gente como um serviço. Mas a gente vai levar a sonda pronta, desenvolvendo toda a tecnologia necessária para esse voo, que é o tipo de coisa que a gente não tem no Brasil, a gente não consegue encontrar comercialmente, então a gente tem que desenvolver do zero. O bom disso é que a gente traz esse conhecimento para o nosso país e que é essencial para as ciências espaciais. Você desenvolveu uma carreira científica dentro da astrobiologia, ainda não teve a chance de sair do planeta, de visitar outros planetas para continuar a sua pesquisa ainda, mas em alguns pontos da Terra você já esteve tentando fazer o que seria pesquisar num ambiente análogo do que a gente encontraria em outros locais. Você poderia falar um pouco dessa sua experiência em locais extremos da Terra, digamos assim? Sim. Bom, uma das coisas boas de se fazer ciência é que a gente pode explorar o nosso mundo, o nosso universo, e eu tive a oportunidade de ter projetos em vários ambientes super interessantes do nosso planeta, exatamente procurando lugares que são similares ao que existe em Marte ou em outros planetas. Então eu já estive na Antártica, fazendo parte do Programa Antártico Brasileiro, coletando amostras nas geleiras e nas montanhas que existem próximas à base brasileira, na Ilha Rei Jorge, na Antártica. Já estive no deserto do Atacama, tanto na região hiperárida quanto na região dos Andes, até 6.000 metros de altitude. Numa região como essa, por exemplo, o que você pesquisaria ali que te serviria num ambiente espacial, digamos assim, ou em outro planeta? Bom, o Atacama é super interessante porque é um deserto hiperárido, praticamente não tem água disponível, faz centenas de anos que não chove naquele lugar. Então os organismos que estão ali, eles estão adaptados a viver em condições secas, em condições de altíssima incidência da radiação solar, da luz solar, e em regiões hipersalinas, ricas em sal. Lá estão os grandes depósitos de sal do planeta, inclusive de lítio para baterias. Então a gente estuda micro-organismos que vivem nessas condições, que são muito similares àquelas que a gente espera encontrar em Marte. E quando a gente vai para a altitude, quando a gente começa a subir para 6.000 metros, isso fica ainda mais extremo, as temperaturas mais baixas, a incidência de radiação solar maior, e o interessante é que a gente encontrou alguns micro-organismos eucarióticos, leveduras, parecidos com fungos, vivendo naquelas condições, que foi uma novidade. Só para a gente lembrar, o organismo eucariótico é um organismo que tem uma célula com um núcleo organizado, parecido com a gente. No caso, a gente encontrou uma levedura, que é aquilo que a gente usa para fazer o pão ou fazer a cerveja. Você acredita que a vida, uma eventual vida que se encontre fora do planeta Terra, ela vai ter a mesma organização do que a vida do nosso planeta? Ou pode ser diferente? Você espera encontrar alguma coisa que tenha uma base molecular diferente do que da vida que a gente encontra aqui? Olha, pelo que a gente conhece de vida, a lógica do funcionamento da vida, de ter um sistema informacional, de ter um sistema que gera energia,
ela deve ser sempre igual ou muito parecida, porque a lógica deve ser a mesma. Mas agora os constituintes que fazem essas funções podem ser drasticamente diferentes. A gente não vê motivo nenhum para ser igual ao nosso. Então pode ter um tipo de molécula informacional, por exemplo, ao invés de DNA, ter algum outro tipo de cristal que carrega informação, ao invés de proteína, ter algum outro tipo de molécula, ao invés de ter uma membrana, que a nossa membrana é lipídica, é feita de gorduras, pode ser uma membrana feita de fibras, por exemplo. Ao invés de usar água como solvente, pode usar um solvente que não é aquoso. Então pode ser muito diferente. A lógica eu acho que vai ser a mesma. O difícil, quando a gente fala de procurar vida diferente da nossa, é desenvolver a tecnologia, porque a gente não sabe o que procurar. Por isso que a maioria das missões atuais de busca de vida extraterrestre se baseiam naquilo que a gente conhece. Por exemplo, a vida como a gente conhece precisa de água, portanto eu vou procurar lugares onde tenha água. Porque se eu for pensar em qualquer tipo de solvente, vai existir N lugares que eu vou procurar e eu vou ficar perdido. Então a gente parte do princípio pragmático, vamos procurar vida como a gente conhece. Depois que a gente procurar desse jeito, a gente parte para a vida exótica. Tá certo, são muitas possibilidades. São muitas possibilidades. Eu agradeço a sua participação aqui no Conexão Obrigado, Futura. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Se você quiser, muito obrigado. Se você quiser rever essas ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até mais.